Fala, meu povo ligado no Vitrine, tudo certo? Meu nome é Victor e hoje a gente vai aqui para a nossa segunda parte da aula de circunferência e círculo. A gente vai falar um pouco de inscrição e circunscrição e também sobre o comprimento da circunferência, entre outras coisas. Tranquilo, pessoal? Já vai deixando o like aí, se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade e roda a vinheta. Primeiramente, pessoal, vamos falar um pouquinho de inscrição e circunscrição. Começando aqui pela inscrição. Um polígono está inscrito quando ele está dentro da circunferência e todos os seus vértices pertencem a ela. Como assim? Vou mostrar alguns exemplos aqui para vocês. Aqui temos um triângulo inscrito. Percebam que todos os vértices do triângulo tocam na circunferência. Aqui temos um quadrilátero inscrito. Percebam também que todos os vértices do quadrilátero tocam na circunferência. E aqui temos um decágono inscrito, né? Polígono de 10 lados. E todos os vértices dele tocam na circunferência. Isso que significa inscrição. Ele está dentro da circunferência e com todos os vértices ali tocando nela. Tranquilo? Um polígono regular, quando inscrito, ele divide a circunferência em arcos congruentes, a partir dos vértices ali, certo? Vai dividir a circunferência em arcos de mesma medida, a partir dos vértices ali do polígono. E notem que ele não precisa ser regular para estar inscrito, né? Por exemplo, esse triângulo e esse quadrilátero, eles não são regulares. E eles estão inscritos. Continuando aqui, pessoal, vamos falar um pouquinho de circunscrição. Um polígono está circunscrito quando ele envolve a circunferência e todas as suas arestas tangenciam ela. Vou mostrar alguns exemplos aqui para vocês. Aqui a gente tem um triângulo circunscrito. Percebam ali que ele, além de não ser regular, todas as arestas dele tangenciam ele a circunferência, tocam ela em um só ponto. Aqui a gente tem um quadrado, que ele também está circunscrito ali. E aqui a gente tem um decágono, como no exemplo anterior, mas nesse caso ele está circunscrito. Um polígono regular, quando circunscrito, ele também divide a circunferência em arcos congruentes, a partir dos pontos de tangência. Os pontos de tangência ali, onde a aresta encosta na circunferência, a partir desses pontos, ele vai formar ali os arcos congruentes. Tranquilo? Isso daí no caso de um polígono regular. No caso de um irregular, como esse triângulo aí que tem no exemplo, ele não vai ser congruente, certo? Continuando aqui, pessoal, vamos falar um pouquinho de alguns tópicos extras sobre inscrição e circunscrição. Primeiramente, a gente tem que nem todo polígono inscritível também é circunscritível. Como vocês sabem, existem inúmeros polígonos, tipo, de inúmeras formas, inúmeros tamanhos, quantidade de lados, no caso, e existem vários polígonos. E nem todo polígono que é inscritível também vai ser circunscritível. Alguns sim, outros não. E também nem todo polígono que é circunscritível vai ser inscritível. Alguns sim são os dois, como a gente vai ver aqui no próximo tópico. Polígonos regulares sempre serão inscritíveis e circunscritíveis. Nesse caso, a gente pode afirmar que todos os polígonos regulares vão ser sempre inscritíveis e circunscritíveis. A condição necessária e suficiente para que um quadrilátero seja inscritível é que seus ângulos opostos sejam suplementares, somente 180. Ou seja, o ângulo de vértices opostos, um quadrilátero tem 4 vértices, certo? Os vértices que não são ligados por uma aresta, no caso, os vértices que são ligados por uma diagonal, eles têm que somar 180, certo? E a última aqui é que em um caso de circunscrição, a gente também pode falar que a circunferência está inscrita ao polígono, né? Que ela está dentro do polígono, então a gente pode falar que ela está inscrita ao polígono. Tranquilo, pessoal, continuando aqui, a gente vai falar um pouquinho da relação entre o quadrado inscrito e o circunscrito. Aqui a gente tem o desenho, né, do quadrado, representação. A gente tem o quadrado circunscrito, que é o ABCD. A gente tem o quadrado inscrito, que é o PQRS, com os lados L. A gente tem circunferência ali. E os segmentos OS e OQ são os raios. Prestem muita atenção nessa ilustração aí.
Continuando. Reparem que o diâmetro da circunferência também é diâmetro do quadrado inscrito, o quadrado PQRS, que é o que está dentro. Reparem também que esse diâmetro é paralelo a um dos lados do quadrado circunscrito. Ele nem sempre vai ser paralelo, né? Eu botei propositalmente para vocês poderem enxergar essa relação. Mas óbvio que eles podem estar em outras direções e não ficar tão fácil de reparar assim, mas eu botei aí paralelo para ficar mais fácil de enxergar isso. Continuando. Relacionando os lados do quadrado PQRS ao diâmetro através do teorema de Pitágoras, obtemos. Aqui a gente tem a relação, né? O 2R, que é o diâmetro, 2 vezes o raio, igual a L quadrado mais L quadrado, certo? Ali os lados do quadrado. A gente pega só 2 porque a gente quer um triângulo retângulo. A gente tem 2R quadrado igual a 2L ao quadrado. Joga o quadrado do 2R para o outro lado. Reparem ali que o 2R está todo ao quadrado e o 2L, só o L está ao quadrado. Entenderam? A gente joga ali para o outro lado. Aí tira o quadrado do L, fica L raiz de 2. E ali a gente joga o 2 para o outro lado dividindo. Vai ficar R igual a L raiz de 2 sobre 2. Tranquilo? Continuando aqui. Dessa forma, a partir do lado do quadrado inscrito, que é o L, a gente obtém o valor do lado do quadrado circunscrito, que é 2R. Perceberam ali? Que o lado do quadrado circunscrito, como ele é paralelo ao diâmetro, e ele vai ter o mesmo tamanho ali, segmento. Então, o lado do quadrado circunscrito vai ser do mesmo tamanho do diâmetro, que vai ser L raiz de 2. Só multiplicar ali o R por 2. Por isso que eu fiz tudo com 2R, né? Para ficar mais fácil de enxergar isso. Aí vai ficar ali L raiz de 2. Tranquilo? E o raio, a gente descobriu o valor dele também, que é L raiz de 2 sobre 2. Então essa expressão a gente pode usar para qualquer quadrado inscrito, circunscrito numa circunferência. Tranquilo, pessoal? Continuando aqui, pessoal, a gente vai falar um pouquinho da origem do π. Aquele tão famoso número, né? O 3,14, não sei o que lá. Que vocês já, com certeza, já ouviram falar aí. E vamos falar um pouquinho do comprimento da circunferência. A gente vai considerar P maiúsculo N, o perímetro do polígono com N lados circunscrito, o que vai ficar do lado de fora, né, da circunferência. E P minúsculo N, o perímetro do polígono de N lados inscrito, o que fica dentro da circunferência. Aqui. A gente tem a representação de alguns polígonos inscritos e circunscritos. A gente tem um triângulo, quadrado inscrito e circunscrito ali também, um hexágono e um decágono. Continuando. Reparem que, quanto mais lados tem um polígono, mais ele toma a forma da circunferência. Percebem que o decágono ele já está ali mais rente à circunferência do que o hexágono, por exemplo, que ele está ali um pouquinho mais afastado. Então, se a gente considerar um polígono de infinitos lados, considere infinito aqui como um polígono com muitos lados, um número muito grande de lados, não necessariamente infinito. O perímetro do polígono inscrito e do circunscrito serão iguais. Como assim? Pega um polígono de 200, 300 lados. Ele vai estar muito rente à circunferência. Tanto o que está do lado de fora, quanto o que está do lado de dentro. Você olhando de longe não vai conseguir distinguir ele da circunferência e nenhum do outro. Então a gente pode aproximar e falar que eles têm mais ou menos o mesmo perímetro. Entende? E esse perímetro, consequentemente, vai ser o comprimento da circunferência. Porque a circunferência está ali entre eles. E é meio ali que a base, né, para a forma deles que eles vão tomar. Ou seja, a gente tem que P maiúsculo infinito é igual a P minúsculo infinito, que é igual a C. Ou seja, o perímetro do inscrito e do circunscrito vão ser iguais, que é igual ao comprimento da circunferência. Continuando aqui, pessoal, reparem que quanto mais lados tem um polígono circunscrito, menor é seu perímetro. E quanto mais lados tem um polígono inscrito, maior é seu perímetro. Como assim? O circunscrito ele não está do lado de fora da circunferência? E quanto mais a gente vai aumentando a quantidade de lados, mais do tamanho da circunferência ele vai ficando, mais ali fica rente à circunferência, então ele vai diminuindo o tamanho do perímetro. Já um inscrito, como ele está dentro da circunferência e cada vez que a gente aumenta ali a quantidade de lados, ele vai tomando a forma da circunferência, ele vai aumentar o perímetro, certo? O que significa isso? A gente tem
que o P3, que é Pzinho 3 ali, é o inscrito, né? O triângulo inscrito, é o menor possível. Conforme a gente vai aumentando isso, uma hora ele vai chegar próximo do tamanho da circunferência, do comprimento da circunferência. Maior que isso, tem os circunscritos, que aí vai aumentando, até chegar no circunscrito de 3 lados, o triângulo circunscrito, que é o maior possível. Tranquilo? Presta atenção nessa parte. Se a gente dividir todos os perímetros pelo diâmetro da circunferência, que é 2 vezes o raio, 2r, a gente vai perceber que o resultado vai se aproximar cada vez mais de uma constante. Que constante é essa? É justamente o π, que eu vou mostrar para vocês. Se a gente aproximar os inscritos ali, ó, Pzinho 3, Pzinho 4, Pzinho 5, vai ficar cada vez maior ali o inscrito. Se a gente dividir tudo isso por 2r, vocês vão perceber que ele vai se aproximando cada vez mais de π. Se vocês quiserem testar isso, vocês podem só pegar ali o valor de alguns polígonos inscritos, o valor do comprimento da circunferência também, do raio. Vocês vão testando ali e vão ver que cada vez mais vai se aproximar ali do 3,14, 159 e tal. A mesma coisa vale para os circunscritos. Conforme a gente vai aumentando o tamanho deles e dividindo por 2r, eles vão se aproximar cada vez mais de π. Ou seja, como a gente viu anteriormente, o perímetro do polígono circunscrito e do inscrito vão ser iguais quando a gente tiver um número muito grande. A gente pode aproximar eles para como se fossem iguais. E que também vão ser iguais ao comprimento da circunferência. Então, se a gente dividir tudo isso por 2r, a gente vai ter ali a constante que a gente chama de π. Tranquilo, pessoal? Se o comprimento da circunferência dividido por 2 vezes o raio é π, então a gente tem que o comprimento da circunferência é 2πr. Provavelmente vocês já viram essa fórmula em algum lugar, mas nunca viram como é que se chega lá. Então, é dessa forma que foi descoberto o comprimento da circunferência. Dessa forma, a gente pode calcular o comprimento de qualquer circunferência, né? A gente usa essa fórmula aí, C igual a 2πr, e a gente pode calcular o comprimento de qualquer circunferência, só saber o valor do raio dela. Tranquilo? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Siga o Vitrine nas redes sociais, facebook.com/vitrineacademica1 e no Instagram, @projeto Vitrine Acadêmica. E no caso de alguma dúvida ou sugestão, podem me chamar lá no Instagram também, @dsz_vitinho. Então é isso, pessoal. Se cuidem e até a próxima.